E aí, galera, o terceiro ano, vamos lá? Gente, semana passada eu enviei para vocês, né, as atividades para vocês fazerem aí sobre o simulado que vocês vão fazer amanhã, né? Então, eu escolhi a frente B para a gente fazer um geral aí da frente B, tá? Nesse simulado, né? E a partir daí, a partir de semana que vem, a gente começar já a nossa apostila 2, né? A gente já começou até com sensível, né? Então, a partir de semana que vem, a gente vai dando continuação. Paramos essas semanas aí porque pediu pra gente fazer essa revisão, tá? Então, a partir de semana que vem, a gente volta lá a nossa discussão de calorimetria, né? Que a gente já tinha começado o sensível, ainda tem mais uma parte pra gente trabalhar. Aí, semana que vem, a gente começa. Então, gente, só fazendo um geral aqui das atividades que eu enviei para vocês, tá? Para a gente poder tirar alguma dúvida que ficou, né? E se surgir ainda assim alguma dúvida, vocês me enviem, tá? Então, amanhã cai no simulado de vocês temperatura, dilatação e propagação de calor, certo? Então, vamos lá, gente. Analisando aqui a primeira questão aí que eu enviei para vocês. A gente tem uma placa retangular que ela mede 10 centímetros por 20 centímetros, tá? Está numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale. Então, você tem o alfa, tá? O linear é o alfa, vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Determine a área da placa 0, a variação da área a 50, a área da chapa 50 e a porcentagem no aumento. Ele quer saber a área. Então, primeira coisa vai ser calcular a área dessa chapa. Se é uma chapa retangular de lado 10 e 20, a área é só multiplicar os lados, né? 10, 20, 200 centímetros quadrados de área a 0 graus Celsius, tá? Agora eu quero saber qual é a variação na área quando subir para 50 graus Celsius. Gente, como é a área? ΔS, né, dilatação superficial, a área inicial, né, superfície inicial, beta, temos que usar o beta porque é a área, vezes a variação de temperatura. Ele deu pra gente o alfa, porque ele deu o linear, tá? O beta é o dobro do alfa, então não esqueçam que você está trabalhando com área, você vai ter que trabalhar com beta. Então eu vou lá, área 200 inicial, 40 vezes 10 a menos 6 o beta, que é o dobro do alfa, né? E a variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então, beleza, fazemos as continhas, achamos que dilatou 0,4 centímetros quadrados a área, né? Então, qual que é a área final? 200 mais 0,4, ou seja, 200,4 centímetros quadrados, tá? E a porcentagem é só fazer uma regrinha de 3. 200 era o tamanho 100%, aumentou 0,4x, então teve um aumento de 0,2%. Tranquilo? Agora vamos para número 2. A número 2 fala sobre um dono de posto de gasolina que compra 20 mil litros de combustível um dia que a temperatura é 20 graus Celsius e revende num dia que a temperatura é 30, tá? Então, ele está considerando ali, gente, que esse aumento de temperatura vai causar uma dilatação na gasolina que ele vai vender. Sabe-se que ele ganha 200 litros com a dilatação do combustível. Determine o seu coeficiente de dilatação volumétrico, ou seja, o gama. Então, gente, vocês têm o linear, tem o superficial, tem o volumétrico. Como aqui é volume, eu vou mexer com o gama, que eu quero é esse daqui, tá? Então, o volume inicial é de 20 mil litros. Temperatura inicial é 20, final é 30, né? A dilatação é 200, que é o que ele ganha, né? Então, o ΔV é 200. Então, só jogo na fórmula, 200, inicial 20 mil, coeficiente eu quero, variação de temperatura 10. Chegamos aqui num valor de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Tá vendo? Então, colheu os dados, identificou qual dilatação eu quero, tranquilo, só fazer a matemática, tá? Agora, o outro a gente já fala sobre dilatação aparente, né? Vão ter um líquido e um recipiente dilatando. Então, olha, um líquido cujo coeficiente é 20 vezes 10 a menos 4, tá? Quando é o coeficiente do líquido, gente, é sempre o gama, tá? Então, falou o coeficiente do líquido, é o gama. A uma temperatura de 0 graus Celsius, preenche completamente um frasco
cuja capacidade é 1.000 litros. Então, tem uma quantidade de 1.000 litros de líquido, certo? Se o material com que o frasco é fabricado tem um coeficiente linear, cuidado que ele deu o alfa do recipiente, o linear, é 20 vezes 10 a menos 6. Então, qual que vai ser o volumétrico desse recipiente? O gama é 3 vezes o alfa. Então, o coeficiente do recipiente, 60 vezes 10 a menos 6. O gama, tá? Porque eu vou analisar volume. Qual o volume de líquido que transborda quando aquecido a 50? Então, gente, se é um líquido, um recipiente, eles vão estar dilatando, dilatação volumétrica. Então, a dilatação aparente é exatamente o que transborda. Então, se ele quer saber o que transbordou, é aparente, né? Porque o líquido dilata mais que o recipiente, então o que dilata mais transborda. É o que eu chamo de aparente. Então, eu vou pegar a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente e calculo a aparente, tá? Então, vai lá, ó, dilatação volumétrica do líquido menos dilatação volumétrica do recipiente. Só identificar cada um. Então, volume inicial de líquido, 1.000 litros. Coeficiente do líquido, ele te deu. Variação de temperatura, 50. Faço a mesma coisa com o recipiente. Volume inicial do recipiente, 1.000. Coeficiente do recipiente, 60, porque eu estou trabalhando com volume, né? Então, é o gama. E a variação de temperatura. E aí fica fácil. Achou do líquido, achou do recipiente, subtraiu, 97 mililitros é o que transbordou. É o que a gente chama de dilatação aparente. Beleza? Agora aqui, gente, o 4. Com o auxílio de uma barra de ferro, quer-se determinar a temperatura de um forno. Para tal, a barra... Então, olha lá, gente, queremos saber a temperatura de um forno, né? Eu tenho a temperatura inicial, que é 20 da barra, e ela vai ser colocada dentro de um forno, tá? Após o equilíbrio térmico, após atingir a temperatura do forno, essa barra tem um alongamento, ou seja, uma dilatação, né? Que é 1/100º do comprimento inicial. O que significa isso, gente? 1/100º é 1 sobre 100. Então, vamos escolher os dados. Temperatura inicial é 20. A dilatação foi de 1/100º do comprimento inicial. Então, é 1 sobre 100 de LO, 0,01 LO, tá? Então, 1/100º do comprimento inicial. Deu o coeficiente linear, que é o alfa, né? E não preciso mexer porque ela quer saber, ele está me dando o comprimento. Se é comprimento, é o linear mesmo. Então, vou lá, delta L, LO, alfa, delta T. Quem é o delta L? 1/100º do LO, 1 sobre 100 do LO. O LO não tenho, o coeficiente ele me deu e a variação de temperatura eu quero achar. Então, vou poder cortar LO com LO, o delta T vai dar 1 vezes 10 a menos 2, só colocando esse aqui em potência, ó, 1, 2. Então, 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 12 vezes 10 a menos 6. Dá 0,08333333, né? Vezes 10 a 4, aproximadamente 833 graus Celsius. Isso é a variação de temperatura, tá, galera? Como o ferro estava lá a 20, então a final vai ser 833 mais 20, aproximadamente 853 graus Celsius. Beleza? Agora, número 5. Agora, a gente relembra um pouquinho de temperatura, né? O gráfico representa a relação entre temperatura medida e uma escala hipotética WI e a temperatura medida em Celsius. A temperatura de fusão do gelo e ebulição da água são em graus W ali, tanto. Então, gente, temperatura de fusão do gelo, 0. Então, 0 graus Celsius vale quantos graus W? Isso é o que ele quer. E a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius equivale a quantos graus W? Então, eu vou pegar esse gráfico e vou fazer aquela nossa escala, tá? Então, pega esse ponto e esse ponto que vocês conhecem. Esse ponto aqui está falando o quê? Quando W vale menos 40, Celsius vale 0. Esse ponto aqui, quando W vale 20, Celsius vale 40. Então, eu vou colocar a nossa escala, gente. 0 graus Celsius, 40 graus Celsius, 100 graus Celsius, tá? Quando é 0 graus Celsius, lá no gráfico te mostrou que é menos 40 W.
Quando é 40 graus Celsius, o gráfico te mostrou que é 20 graus W. Eu quero saber quanto vale em graus W 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Esse aqui já está no gráfico, não tem que fazer conta nenhuma. Quanto que vale 0 graus Celsius em W? Menos 40, tá? Então, ó, você já tem ou é A, ou é B, ou é C. Tá? É o que já está no gráfico, 0 graus Celsius é menos 40 W. Agora eu quero saber quanto vale 100 graus Celsius em W. Então, é isso que eu vou ter que fazer conta. Então, nós vamos lá, gente. Teorema de Tales. Do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Então, final. Fazendo as continhas, né? Multipliquei cruzado. Cheguei que W vale 110 graus. Então, 100 graus Celsius vale 110 graus W. Então, letra B, tá bom? Então, sempre que tiver um gráfico ou tiver uma análise de uma outra escala que vocês não conheçam, joga lá na escalinha, faz teorema de Tales, dá tudo certinho, tá bom? Olha esse outro aqui. Mesma coisa também, só que agora a gente fazendo análise de uma coluna aí para medir temperatura, né? Coluna de um líquido, tá? Então, tem um dispositivo, né? E ele mostra para vocês o seguinte, ó. Esse é o esqueminha. Você tem um líquido ali, né? E a temperatura vai variando, essa coluna desse líquido vai variando. Então, o que ele conta lá para você? Ó, quando a temperatura é de 100 graus Celsius, a coluna é de 5 milímetros do líquido. Quando é 15 graus Celsius, já vai para 25 milímetros. Ele quer saber de vocês qual é a coluna a 20 graus Celsius. Vamos fazer a escalinha do mesmo jeito. 10 graus Celsius, 5 milímetros. 15 graus Celsius, 25 milímetros. Então, 20 graus Celsius, X, né? E mete bronca, teorema de Tales, tá? 15 menos 10 sobre 20 menos 10. 25 menos 5 sobre x menos 5. Então, sempre o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Faço as continhas e descubro que... Ó, gente, desculpa aqui que tá errado, tá? Não é graus Celsius, é milímetro, tá? Arruma aí pra mim. Então, quando for 20 graus Celsius, vai ser 45 milímetros, tá? Só tirando esse troço errado aqui. Beleza? Então, tá bom. Agora, a número 10. Não, mentira. A 9. Agora, gente, essa daqui vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Então, a gente primeiro tem que interpretar. Depois, a matemática que estressa. É muita continha, mas a interpretação não é tão horrível assim, não. Olha lá. Você tem uma chapa de cobre, você tem o coeficiente dela de condutividade térmica, ela tem 3 milímetros de espessura e possui uma camada de aço inoxidável protetora contra a corrosão e em cada lado, com 2 milímetros. Então, eu fiz um esqueminha aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho a barra de cobre, né? E eu tenho 2 de aço ali protegendo ela. Tá mostrando para vocês que de cada lado você tem o aço, tá? Então, o cobre, uma de aço e uma de aço protegendo ele ali, tá? Então, esse é o esquema que você tinha que analisar, né? Já que ele não deu. Ele dá para vocês a espessura dessa de aço, então 2 milímetros de aço, cobre 2 milímetros de aço, protegendo dos dois lados, tá? Deu a condutividade dele também, que é constante. E falou, gente, que a temperatura de uma parede até a outra é de 400 para 100. Então, aqui, até chegar do outro lado, 400 para 100. O calor flui sempre, gente, da maior para menor temperatura. Então, ele vai fluir, ó, vai passar por essa camada de aço, camada de cobre, camada de aço, chegando lá em 100 graus Celsius, tá? Encontra a distribuição de temperatura na parede composta e o calor conduzido através dessa parede. Então, nós vamos lá, gente. Vou calcular o fluxo em cada parte. Primeiro aqui no aço, depois no cobre, depois no aço novamente. Então, o que é fluxo? Constante, área, ΔT, sobre a espessura, tá? Muita atenção aqui, ó. Trabalhar sistema internacional, a constante está em metros, então... Passar isso aqui para metros, tá? Milímetro. Então,
Então, divide por 1000 para você passar para metros, tá? Então, peguei o primeiro, gente. Fluxo do primeiro aqui. Constante, 17. A área, não sei, mas elas são iguais, então vou deixar A. A variação de temperatura, sempre maior menos a menor. Então, tá indo daqui para lá, 400 menos T1, tá joia? Dividido pela espessura, que é 2 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui é o fluxo do 1. Faço a mesma coisa com o do 2. Constante, a área, que é a mesma, deixei A. T1 menos T2, maior menos a menor, dividido pela espessura, tá? E o fluxo do 3, que é passando novamente para o aço, chegando a 100. 17A, T2 menos 100, dividido pela espessura. Agora eu vou igualar esses fluxos, gente. O fluxo 1 com o fluxo 2 e o fluxo 1 com o fluxo 3. Fazer a relação deles ali, tá? Então, 1 com 3. Igualei os dois, ó. Cortei o A, cortei o 2 aqui, papapá, cheguei nisso aqui. Eu sei que T2 é 500 menos T1. E o fluxo 1 com o fluxo 2. Essa deu mais trabalho, né? Não dá para cortar muita coisa. Então, igualei, tá vendo? Ó, corta a área com a área, 10 a terceira aqui. E aí, fui fazendo a distributiva, ó, 17 vezes 400, 17T1, tá vendo? Toda a matemática. Fazendo essas contas todas, eu cheguei nisso aqui. Certo? Agora, gente, eu vou usar essa e essa, as duas que eu igualei, para eu achar T1 e T2. Então, peguei aqui em cima, ó. Quem é o T2? 500 menos o T1. Então, peguei aquilo tudo lá, que era T1, e substituí aqui. Aí, tirei o mínimo, multipliquei cruzado, achei que o T2 é aproximadamente 245 graus Celsius e o T1, 255. Então, o que eu falei, ó, 400, 255, 245 e 100, tá? Então, mostrando ali para vocês que ele vai sempre indo da maior para menor temperatura. Então, eu já tenho as temperaturas que ele pediu ali entre as paredes, tá? O fluxo, gente, é você voltar em qualquer uma delas. O fluxo vai ficar em função da área que ele não te deu, né? Então, só substituir lá. Por exemplo, peguei o 1, substituí quem era T1 e achei mais ou menos aqui o valor aproximado daquele fluxo, só que em função da área, beleza? Então, esse tinha que ter um raciocínio maior, né? Porque vocês tinham que seguir essa sequência aqui. Mas eu acho que o mais trabalhoso mesmo é a matemática, muita continha para fazer, tá? Então, não precisem ficar pirando, só queria mostrar para vocês o que a gente fala sobre condução, né? Os meios são diferentes, então você vê que a variação de temperatura ela é bem maior no aço do que no cobre, né? Então é mais para a gente ter uma análise teórica do que ficar pelejando com tanta conta, tá, gente? Agora o último. Também a gente faz uma análise da fórmula, né? Só que aqui mais simples, que você só tem a barra, não tem aquelas paredes. Então, eu tenho uma barra de cobre, né? Tá lá constante, igual do de cima. Ela tem um comprimento de 1000 milímetros, ou seja, 1 metro. Tem uma área de 1 metro quadrado, né? E tá conectada a reservatório aí de 200, uma parte, a temperatura de 200, a outra a 0. Então, você já sabe que o calor vai fluir de 200 para 0, né? Então, gente, a quantidade de calor que atravessa a barra em 2 minutos é. Então, tudo em sistema internacional, metro, minuto passa para segundos, tá? Então, primeiro é achar o fluxo para depois a gente achar a quantidade de calor. Então, fluxo constante, área ΔT, espessura. Constante ele te deu, a área ele te deu, a variação de temperatura ele te deu e o comprimento. Cuidado para não pôr 1000, tá? 1 metro tem que estar em metros. Então, achei isso aqui, ó. 74.400 joules por segundo, tá? Watts, que tá lá na constante, significa joule por segundo. Então, o fluxo é a quantidade de calor sobre o tempo. Então, a quantidade de calor vai ser o quê? Fluxo vezes o tempo. Então, o fluxo que eu achei, vezes 120 segundos, eu tenho a quantidade de calor que atravessou aquela barra de cobre. Tá joia, gente? E aqui, só voltando aqui, que a parte teórica ficou na 7 na 8,
né?